doing? Hoping you're doing great. And welcome to the first video of our series Breaking English in the News. Já para te lembrar, já ativa esse sininho que tá por aí para receber notificações do canal. Deixa o seu like também para ajudar a sua beloved teacher. Olha só. Qual que é o objetivo desta série de vídeos? É que a gente use breaking news, que a gente use as notícias da atualidade, para nos ajudar a desenvolver o nosso vocabulário quando formos discutir assuntos relacionados simplesmente ao mundo. Então, a ideia é que a gente possa ficar atento e observar vocabulário, expressões, estruturas que comumente a galera vai usar aí em determinados tópicos. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou te trazer um vídeo, né, de uma notícia. Esses vídeos, eles são disponíveis aqui no YouTube. Então, depois aí também eu deixo o link do vídeo original aí embaixo, tá? Se você quiser ouvir sem qualquer interferência aí da teacher, alright? É interessante também para você praticar as suas listening skills. So, pay attention. A gente vai ter aqui a parte escrita desse vídeo, aonde vão aparecer aí alguns highlights conforme eu for trazendo para você essa ideia deste vocabulário, né, dessa palavra, dessas expressões que são interessantes. Então, hoje nós vamos começar com um vídeo que traz o tema de meio ambiente, traz o tema de environment, falando sobre climate change, ok? O que é climate change? É a mudança climática. E aí eu trouxe um vídeo falando do que está acontecendo, né, durante este verão europeu, que tá todo mundo derretendo por ali, alright? Então, vamos começar com o vídeo, que aí eu vou te trazendo essas informações. Ok, let's do it. Much of Europe has been experiencing a sweltering heat wave. In Spain, for example, temperatures have hit 43 degrees Celsius. Look, that is more than 100 here. degrees Fahrenheit. Much of Europe has been experiencing a sweltering heat wave. What is this? Sweltering é algo que te sufoca, que te deixa sem ar. Heat wave são as ondas de calor. Então, no caso, onda de calor. They are, olha que colocação interessante. They are experiencing a sweltering heat wave. Heat in neighbouring Portugal has led to dangerous wildfires. They've also in Portugal, so they start like that. The heat in neighboring Portugal has led to dangerous wildfires. What are wildfires? Wildfires são o que a gente considera aqui as queimadas. Sabe as queimadas que a gente encontra aqui no Brasil, justamente também quando o tempo está muito seco, calor, enfim. So, wildfires, okay? Been temperatures nudging 40 degrees in France. Here's Tim Allman. And then temperatures are nudging 40 degrees in France. E o que é esse nudging? Nudging é a ideia de reaching, mas de uma maneira um pouquinho mais lenta. Então, é como se fosse que estão alcançando, né? Estão de uma maneira sutil, estão alcançando ali praticamente 40 graus, ok? Keep going. In Madrid, the sun shines down without mercy. Look, in Madrid, the sun shines down without mercy. What is that? The sun shines down, sunshine, o sol tá brilhando, né? Sol a pino, without mercy, sem dó, sem piedade. Quer falar sem dó, sem piedade? Without mercy. The whole city bakes. Just being outdoors can be a traumatic experience. The whole city
bakes. Olha que curioso. O que é esse bake? É o bake a cake, por exemplo. É o assar, é deixar quente, né? Então, a gente muitas vezes você pode trazer a ideia do melting, tipo que tá derretendo, mas a ideia também quando você fala, nossa, tá um forno isso aqui, tá um forno. So, the city bakes, right? We can think of that. Fatal. It's deadly, said this woman. We're all melting. I'm carrying Bobby because it's too hot. It's unbearable. She's a tourist, and then she says like fatal, and then they translate like it's deadly. All right? So it's something like it's impossible. Tá impossível, tá de matar, ok? Esse calor tá de matar. How do you say that? Oh, this temperature, this hot temperature, the heat is deadly, okay? It's unbearable. It's a similar story further south in Seville. Umbrellas, even though there isn't a drop of rain. So intense is the heat. It's unbearable. Olha que palavra maravilhosa. Unbearable. Olha que legal. It's unbearable. What is that? Tá insuportável. Não dá pra aguentar. É desagradável. It's unbearable. Okay? Keep going. The truth is, it's been hell, said this man. Just walking around, it's unbelievable. High temperatures and a lack of rain can be a dangerous combination. In Portugal, wildfires have burned for several days. The situation's so bad, the authorities have asked for emergency help from the European Union. High temperatures and a lack of rain. A lack of, the absence, ausência, ausência de chuva. Quer falar ausência? A lack of something, okay? No reports of any deaths, but dozens have been injured and property has been destroyed. It was very sudden, a lot of smoke. All of a sudden the house was alight. We couldn't do anything. No reports of any deaths. What is that? Não há relatos de mortes, de vítimas. Né? A gente escuta bastante essa expressão, é comum, né? Quando a gente está passando aqui notícias, né, de desastres, sejam eles causados ou naturais, falando sobre a ideia de vítimas. Como que você pensaria isso em inglês? No reports of any deaths. In Paris, temperatures have reached the mid-30s, with no sign of any cooling down expected in the week ahead. With no sign of. Então, sem sinal. Ok? So, sem sinal de o quê? Cooling down, de dar uma refrescadinha, right? Então, as temperaturas em Paris, naquele momento, estavam alcançando ali mid-30s. O que é isso? Ali na metade dos 30, então os 35, 36, right? With no sign, então sem sinal nenhum de dar uma refrescada. So, no sign of any cooling down expected in the week ahead. What is in the week ahead? Na semana que está para vir, na semana que está aí em frente, que está seguindo. Então, in the week ahead, in the year ahead, and there you go, okay? Even in the UK, the heatwave is apparent. Thousands heading to the beach in Southend-on-Sea. Thousands heading to the beach. What is heading to? Heading to é você direcionar para algum lugar. Então, tem milhares de pessoas que estão indo para a praia. So, instead of saying they are going to the beach, eles estão se direcionando. So, they are heading to the beach. Climbing temperatures leading to an inevitable question. Is climate change to blame? Look, climbing temperatures. Climbing temperatures, a gente pode pensar na ideia também de rising temperatures, ou seja, temperaturas que estão subindo. They are climbing, right? Elas estão em alta, ok? This is a trend that's been accelerating since the early 2000s.
But the hotter it gets, not only does it stress us as people. Olha que estrutura legal. The hotter it gets. O que é isso? O quanto mais alguma coisa acontece. Então, no caso aqui, o quanto mais quente fica. The hotter it gets. Aí, olha que interessante essa estrutura que vai vir depois. But the hotter it gets, not only does it stress us as people, it stresses crops, it stresses the power system, it stresses our need for power, for air conditioning, and so it is a climate feedback effect. So, ele começou assim, ó. Not only does it stress us as people. Vocês perceberam que tem uma inversão aí nessa estrutura? Not only, aparece um does aí, depois it stresses. Isso é uma estrutura que a gente chama de inversion, ok? Então, a gente faz, né, essa inversão aí, no caso, colocando o auxiliar antes, né, no caso does, para que você enfatize essa ideia, ok? Então, not only does it stress us as people, e stress aqui, né, é a ideia do estresse mesmo, e a gente pode usar não só para falar de people, ó, porque ele fala it stress crops, que são plantações, né, a parte de agricultura, stresses the power system. Então, o stresses aqui no sentido de que causa um impacto e um impacto negativo naquilo, ok? The forecast is high temperatures for the foreseeable future. Forecast is high temperatures for the foreseeable future. Olha só, forecast, a gente está falando de previsão, ok? O foresee também é a ideia de prever. E no caso aqui, a gente está falando foreseeable future. Então, você está falando de um futuro que ele é o quê? Foreseeable. Ele é previsível, ok? Nesse caso aqui, a gente deixa bem claro o uso, como a gente já viu de alguns outros, a questão de word formation, right? So, foreseeable future, ok? Europe will have to enjoy or endure the heat for now. Tim Allman, BBC News. Europe will have to enjoy or endure. So, what is endure? To resist. É uma outra palavra que geralmente é muito mais usada até mesmo do que resist, quando a gente está falando para isso, right? Nesse sentido. To endure. É comum também a gente ouvir a ideia de, por exemplo, endurance tests. O que é isso? Testes de resistência, alright? Então, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente viu aí um vídeo curto, eu fui trazendo para vocês algumas estruturas que podem ser úteis aí para a gente trabalhar com esse assunto. Se a gente quiser, por exemplo, tá lá numa reunião, tá numa apresentação, naquele intervalinho, quer comentar alguma coisa sobre um climate change, gente, olha o que tá acontecendo na Europa, vocês viram? Então, você tá com um monte de gente lá que vai ter que falar inglês. Como que você vai discutir esse assunto? Como que você vai trazer esse assunto para a pauta? Então, você já tem aqui algumas ideias de vocabulário para te ajudar. Então, eu vou te trazer aqui um resuminho básico das palavras que nós vimos aí durante o vídeo. So, take note. Nós começamos com sweltering heat wave, ok? Depois vimos que a ideia de atingir uma determinada temperatura, a gente vai usar a colocação com o verbo reach, na maioria das vezes, reach, ok? Vimos que wildfires é a ideia de queimadas. Outra ideia de alcançar uma temperatura determinada, né, de um jeito um pouquinho mais lento é o nudge, to nudge, ok? Temos a ideia do shine down, so the sun shines down without mercy, sem dó, sem piedade, ok? The city bakes, a cidade está assando, a cidade está fervendo, tá um inferno, ok? De quente. It's deadly, é insuportável, tá de matar, ok? It's deadly, assim como it's unbearable, isso tá insuportável, ok? Then, a lack of
rain, no caso aqui do vídeo, a lack of rain, ou seja, lack of, ausência, não tem chuva, não tá chovendo, ausência de chuva, ok? Daquele jeitinho que a gente fala, né, quando aparece nas notícias, que a gente escuta, não há relato de vítimas, não há relato de mortes, né? Então, no reports of any deaths, ok? Then, with no signs of any cooling down expected in the week ahead. Então, sem sinal de dar uma refrescada aí nessa temperatura na semana que se segue, right? Vimos também que a ideia de climate temperatures também é usado, igual tipo rising temperatures, algo que está subindo sem parar, ok? Vimos a estrutura, the hotter it gets, né? Então, quanto mais, no caso aqui, o quanto mais quente fica, right? The hotter it gets. Vimos uma estrutura ali de inversion. Not only does it stress us as people, ok? Então, essa estrutura também. E por fim, ideias que nos remetem à previsão, forecast, por exemplo. O foresee, que é a ideia de prevail, de previsão também. E o foreseeable, right? Então, foreseeable future, ok? Foreseeable future, a gente está falando aí de um futuro previsível. Por fim, tivemos a ideia de endure, que é resist, ok? Pessoal, olha só, tomou nota de tudo isso? Bacana. O que você tem que fazer agora com tudo isso para que realmente isso vire vocabulário seu? Usar. Se você não usar isso, só tomar nota, fechar o caderninho, deixar guardado ali do lado, de nada vai solucionar a sua vida. Então, a dica de ouro é a seguinte: tente ir conversando dentro das suas possibilidades de colocar esse inglês em prática sobre assuntos, por exemplo, que envolvam a ideia de climate change, e você pode já puxar um assuntinho aí sobre o calorão que está fazendo na Europa. Alright? Thank you so much! E se liga porque terão mais vídeos aí falando sobre Breaking English in the News. See you soon! Bye!